E aí, o que que é cultura? Essa imagem representa o que é cultura. A gente não tem como falar de cultura de segurança dos alimentos sem falar de cultura de uma forma geral. E essa imagem representa a cultura. A cultura é isso, é a diversidade, né? É você juntar ali, às vezes, numa mesma empresa, crenças diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, religiões diferentes. E tudo isso, inclusive a religião, implica na forma que a gente se alimenta, por exemplo, né? E nos hábitos que a gente tem. Então, cultura de segurança dos alimentos, ela tá aí, é como se a gente estivesse falando de uma engrenagem, né? É a cultura, e aí eu tenho a cultura organizacional, que é aquela cultura da empresa, e dentro da cultura organizacional, porque a cultura organizacional não é só a cultura de segurança dos alimentos, é a cultura da acessibilidade, é a cultura socioambiental, é a cultura, são todas as culturas, né? É tudo aquilo que a empresa, como a empresa se comporta diante de cada assunto que ela tem que tratar. Isso é cultura. É até em relação a como a empresa se comporta em relação ao cumprimento de requisitos legais. E aí, uma cultura de segurança dos alimentos, ela pode ser positiva ou negativa. Todo mundo tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura de segurança dos alimentos. Ela pode ser positiva e pode ser negativa. Toda empresa tem uma cultura socioambiental. Pode ser positiva ou negativa. Mas todos têm. Não existe nenhuma instituição, não existe nenhuma uma empresa, uma organização que não tenha uma cultura. Ela só pode ser uma coisa no papel e outra coisa na prática, porque a cultura é feita por pessoas e não por documento. E aí, o que que é cultura, então? A cultura ela é definida pela antropologia e pela sociologia como um conjunto de hábitos, atitudes, valores, crenças, normas e conhecimento de um determinado grupo. Por isso, nós podemos afirmar que cada sociedade, e aí, quando a gente fala em sociedade, a gente pode estar falando da comunidade, como pode estar falando de uma empresa, dispõe da sua própria cultura, que pode ser positiva, que pode ser negativa, que pode ser boa, que pode ser ruim, é uma cultura. Aqui eu trouxe também para vocês algumas definições de diferentes pensadores. Trouxe esses aqui porque foram as definições que nós usamos quando nós fomos construir o projeto de segurança dos alimentos com criança. E a gente foi estudar cultura, né? Não tem como. E aí a gente foi estudando sobre cultura, sobre formas de ensinar, e a combinação dessas 4 definições aqui nos fez chegar a um entendimento de como estruturar formas de levar determinado assunto para tentar tornar aquele assunto parte da cultura de um grupo, né? Tornar um hábito num grupo, ou mudar um hábito que já existia para outro. Então, a gente consegue, através desses pensadores, entender que é possível mudar um hábito, é possível inserir um novo hábito. Não vou ler cada um aqui para vocês, tá? Mas a composição de todos. Que utilizar dos 5 sentidos é fundamental, que a gente precisa levar a arte para as nossas formas de ensinar, e isso não só para criança, tá? Para todo mundo. A gente percebam em vocês a forma que cada um de vocês aprende. Um gosta de ouvir música para estudar, o outro a música desconcentra. Cada um tem uma forma de aprender. Um precisa escrever e fazer resumo, o outro é só olhar. Um precisa do livro impresso, o outro pode ser tudo no computador. Na verdade, a geração de vocês, eu acredito aí que a turma não precisa de livro, né? De material impresso. Eu preciso escrever. Não me manda o documento só no celular, que eu não, eu tenho que imprimir. Eu estava olhando aí a versão Codex 2023, né? Que foi publicado, estou fazendo a comparação com a versão 2020 para ver se teve alguma alteração, que até onde eu sei não teve nenhuma. Eu tenho que imprimir, gente, eu não consigo fazer
só no computador. Então, as pessoas têm formas diferentes de aprender. E o que é a cultura se não ensinar? Ou então, o que é a cultura se não aprender? E aí eu ensino ou aprendo algo certo ou algo errado. E eu posso realmente ensinar se eu estiver disposto a ensinar e aprender se eu estiver disposto a aprender. Mas, se eu não tiver, cabe muito nessa relação, né, de você pensar em construir uma cultura positiva, cabe mais a quem está ensinando do que quem está aprendendo, né, porque aí quem está ensinando tem que conseguir primeiro despertar o interesse. E aí depois que despertou o interesse, é conseguir formas de se fazer entender, que é outra coisa dificílima, né. Por isso que a cultura é tão mágica, né, porque não é só o conhecimento técnico, você pode ser o melhor técnico, se você não souber se comunicar, você não vai conseguir mexer com cultura de ninguém. Você não vai conseguir ensinar, mostrando na teoria. Não vai conseguir mexer na cultura só mostrando a teoria.